Nutri, Oi! boa noite. Boa noite! Cheguei! Chegamos. Olha a turma chegando aí. Chegamos! Como Esperar é que uns. tá o som? Tá bom? Eu tô escutando bem, tá alto. Tá, tá alto? Então, hoje meu celular resolveu aumentar, não sei o que aconteceu. Boa noite. Tem sido baixo, né? Durante a live eu te escuto bem, mas depois, né, quando eu vou ver. Low Carb BR, boa noite. Denise, um beijo! Podemos começar? A turma tá chegando. A gente, de qualquer forma, vou deixar gravada a live, tá? Vamos lá! Olha aí, tá Bora tudo lá! ótimo. Antes da gente começar a falar sobre cetogênica e low carb, né, cetogênica e no contexto do corredor, as pessoas, não sei se elas se perguntam, né, porque há uma crença muito forte de que o carboidrato seja essencial para a atividade esportiva, né. No contexto histórico, a gente vê que nos últimos anos se fala muito de que a glicose é o principal combustível do corpo. Mas por quê? Né? A gente viu que na comunidade, a gente já viu que na comunidade, no meio médico e nutricional, há uma crença muito forte, né, de longa data, que associa, que mostra que o carboidrato é essencial para a atividade esportiva. Mas por quê? Isso é devido a dois estudos que foram publicados nos anos 60, que mostrou que a depressão do glicogênio, né, que baixos estoques de glicogênio estavam associados à fadiga. A partir daí, dos anos 60 para cá, muitas publicações vêm sendo feitas, partindo desse conhecimento, sabe, de que o carboidrato é essencial para performance esportiva, para recuperação, enfim, para evitar a fadiga. Mas outro ponto vem sendo levantado, uma dúvida vem sendo. Eu estou escutando meu eco, o negócio está bem estranho aqui. Mas não tá não, não tá dando eco não. Uns artigos vem sendo levantando uma dúvida, né, que se o corpo tivesse uma outra fonte de energia, né, para alcançar a performance também. E a gente vai chegar nesses estudos, nesses exemplos, mas eu vou levantar só um caso real, que não só na base teórica, mas na base prática, a gente encontra casos reais de atletas que vêm otimizando a performance com cetogênica, principalmente no meio de endurance. Vou falar de Zach Bitter, rápido. Só eu tenho anotado aqui, o currículo do camarada é demais, tá? Ele é um ultramaratonista norte-americano, ele é o recordista mundial de prova de 12 horas. Em 12 horas ele correu 101 milhas, ponto 7. Ele é o recordista americano das 100 milhas, com 11 horas e 40 minutos e 55 segundos. Recordista americano das 125 milhas, 200 quilômetros, com 16 horas, 22 minutos e 27 segundos. O interessante é que ele consome 5% das calorias vindas de carboidratos no dia a dia. E ele tem as suas estratégias, ele compartilha muito da sua história, das provas. Enfim, o camarada restringe o carboidrato para poder otimizar a performance esportiva. Então, fazendo esse embasamento que a gente entendeu o porquê da crença muito forte da importância do carboidrato, que se pensa hoje, que atletas conseguem otimizar a performance esportiva ao restringir o consumo de carboidratos com dieta cetogênica. Nutri, vamos começar da base novamente. O que seria uma dieta cetogênica? Vamos ir do começo, né? Boa Sempre. noite e obrigado mais uma vez. Obrigada a você, né, André, pelo convite sempre aqui para a gente falar do assunto que a gente mais gosta, né? Tanto alimentar quanto de esporte, porque nós adoramos a low carb e adoramos correr também, né? Bom, uma dieta cetogênica, ela é uma dieta que é aquela bem restrita em carboidrato, né? Então, ela varia, né? Hoje já tem uma dieta cetogênica carnívora, né? Que seria assim o zero carbo mesmo. Não vamos falar em zero, mas ela varia ali de 0 gramas de carboidrato até 30 gramas de carboidrato. Ela pode ser considerada como uma dieta cetogênica. Então, ela é uma dieta bem restrita, né? Então você tem maior consumo de gordura, tá? A proteína acaba que ela fica dentro de uma quantidade normal, porque a gordura acaba te dando mais saciedade e você acaba comendo menos vezes, né? Durante o seu dia. Então as pessoas às vezes acreditam que uma dieta cetogênica é uma dieta
que só tem consumo de proteína. Na verdade, a dieta cetogênica, ela diminui o consumo do carboidrato e aumenta o consumo das gorduras boas. Né? Teoricamente, não poderia nem exagerar no consumo de proteína, né? Sim, né? Teoricamente não, mas a quantidade de proteína que nós precisamos, ela é alta, né? Então, para a gente conseguir também ultrapassar essa quantidade, é uma quantidade bem grande de, por exemplo, carne, ovos, né? Tudo é com bom senso, né? Bom senso. A gente tem que ter bom senso na questão alimentar. Então, mesmo com uma dieta cetogênica, é sempre aquela mesma, como fala, a mesma informação. Comer quando tem fome, né? Até dentro da sua saciedade. Então, a dieta cetogênica, ela restringe a quantidade de carboidrato. Tá? Muitas pessoas hoje utilizam o aplicativo, né, o FatSecret, para poder fazer essa conta, né, para ver se está consumindo, né, o pouco de carboidrato. Eu, particularmente, usei um dia o FatSecret, porque quando eu comecei há anos atrás, para mim não valia a pena, né, utilizar o aplicativo, porque para mim ficaria muito chato ter que ficar anotando tudo que eu como, mas para algumas pessoas, as pessoas gostam de anotar justamente para saber como é que está essa questão da quantidade de carboidrato diário. E tem uma questão também, André, que é a questão de, será que eu estou em cetose? Né, que as pessoas ficam preocupadas, aí compram um aparelhinho, né, as fitinhas para medir, aí ficam desesperadas. Cetose quase que virou uma religião, né? Quase que virou uma religião, né? Então, eu comprei a fitinha para fazer a medida para ver se eu estou em cetose. Poxa, se você está fazendo uma dieta cetogênica, né, que é uma dieta restrita de carboidrato, é meio que óbvio, você vai entrar em cetose em algum momento. Só que às vezes a fitinha não fica colorida, né? A cor às vezes é bem fraquinha, ou então a pessoa faz o exame e, nossa, mas deu muito pouco, eu queria estar com mais corpos cetônicos, enfim, e acaba ficando muito chato, né? Agora cá para nós, usar fitinha para medir não é a melhor forma, né? Ela não representa a realidade, né? Não representa a realidade, né? Então, dentro essas coisas da tecnologia, vamos pensar, o aplicativo é interessante no início, às vezes, para você ver mais ou menos o consumo, né? Ali quantas gramas de carboidrato você está consumindo. Mas a fitinha, ela tem um custo muito alto, né? E isso só gera ansiedade, então acaba que a pessoa fica ansiosa ali, se não, não ficou roxinha a minha fitinha, ou o roxinho foi muito baixo. Esquece isso. Eu nunca fiz esse exame, eu fui comprar um dia, aí eu falei assim, gente, esse troço é tão caro, eu vou usar tão pouco, que eu não achei interessante, achei uma coisa, assim, sabe, que não tinha muita serventia ali para mim, não. Então a gente vai mais das percepções. Né? Eu acho que se não for no contexto para tratamento de alguma patologia, eu acho que as pessoas ficam muito noiadas mesmo e ter que ficar medindo. Né? Igual a se pesar todo dia. Enfim, eu nunca medi. E a gente percebe, a gente vai falar mais na frente, né? Quando está em cetose, como tudo melhora a questão cognitiva, sono, disposição, energia. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas sobre a cetogênica e os benefícios, Nutri, só para a gente dar uma... Bom, os benefícios de uma dieta cetogênica, né, ela tem um benefício muito forte nas questões neurológicas, né? Então, hoje já se sabe que o autismo ajuda muito, e isso eu vejo na prática, na minha casa, né? Então, muitas pessoas sabem que a minha filha é autista, e nós entramos com uma estratégia cetogênica, e ela teve uma melhora muito boa. Alzheimer também, a gente vê uma melhora bem significativa da pessoa com Alzheimer. Epilepsia. Então, as doenças neurológicas, elas se beneficiam muito com uma dieta cetogênica. E também, né, o diabético. Então, o diabetes, quando o controle
feito um trabalho multidisciplinar com o médico e o nutricionista, a gente vê uma melhora bem significativa, porque você tem uma diminuição, né, drástica ali da glicose, e a consequência também é a diminuição da insulina. Então, os diabéticos, eles se beneficiam muito também com a dieta cetogênica. E hoje já se sabe, através de vários estudos, através das nossas experiências, que no esporte a dieta cetogênica, ela também vem sendo considerada uma boa estratégia, né? Ela vem se revelando um forte potencial, né? Forte potencial. Principalmente em atividades de endurance. Sim. Em que consiste essa dieta? Outra Marla tá falando. Tu pode só resumir, Nutri? A gente falou um pouquinho como seria a cetogênica, mas só para quem chegou agora. Bom, o que é a dieta cetogênica? O que resume, né? A gente tem uma maior ingestão de gordura e uma quantidade bem pequena de consumo de carboidrato, né? Então, se a gente for colocar em alimentação, né, sempre focando para alimentos de verdade, então a gente tem ali consumo de carnes, ovos, oleaginosas. Tem algumas oleaginosas que tem um pouco mais de carboidrato, mas aí vai dessa quantidade diária. Corta-se quase todas as raízes nesse momento, né? Não, a gente não pode assim generalizar, porque às vezes a pessoa tem uma dieta cetogênica, mas ela come às vezes um pedaço de batata. E eu acho que até atletas... E ela não saiu da cetose, né? Então, atletas tendem a tolerar um pouco mais, né? Sim, né? Então, e atletas geralmente eles têm às vezes o consumo, né, desses alimentos com carboidrato, mas mesmo assim não sai da cetose, né? Não sai de uma dieta cetogênica. Então, isso vai muito do cardápio que o nutricionista programou, enfim, do que a pessoa está fazendo durante o dia. Por quê? Porque a dieta cetogênica, ela pode ser ou não aliada a um jejum. Então, muitas pessoas que fazem dieta cetogênica, por sentirem mais saciedade, acabam fazendo jejum também. Então, em alguns momentos, as pessoas que fazem cetogênica aliada com jejum, às vezes só faz 2 refeições por dia. Então, por exemplo, só faz o almoço e o jantar, né? Então, elas ficam mais saciadas pelo consumo de gordura e proteína. Mas não necessariamente a pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica, ela precisa estar em jejum, né? Ela só tem que fazer uma redução da quantidade de carboidrato ingerido, uma redução mais drástica, né? Diferente de uma dieta low carb clássica, que ela tem uma quantidade maior de carboidrato, apesar de ser, né, menor do que as pessoas têm costume de consumir, né? A cetogênica, ela é bem restrita mesmo. Aí, tô vendo aqui o comentário. Falei no começo do vídeo, né, o porquê dessa crença muito forte, né, associando o consumo do carboidrato à performance esportiva, né, dos estudos publicados, 2 estudos na década de 60. E nesse mesmo período, outros estudos estavam sendo realizados para entender o impacto, né, da inanição no nosso metabolismo. E viu-se, né, que após longos períodos sem se alimentar, o corpo consegue produzir a glicose que os órgãos precisam, né, que o cérebro precisa. O cérebro precisa de cerca de 125 gramas de glicose por dia. E no outra live, né, a Letícia falou do mecanismo da gliconeogênese, que o fígado consegue produzir a glicose a partir de outras substâncias. Ninguém precisaria consumir carboidrato para ter glicose. Então, começou-se a levantar uma nova questão de que, poxa, se o corpo consegue produzir sua glicose, né, vamos avaliar no contexto esportivo. E aí é onde entra uma grande falha, né? Porque os estudos que mostram que atletas têm uma performance afetada, uma performance diminuída na dieta cetogênica, são estudos que foram realizados por um período curto de tempo. Sabe-se, né, que o carboidrato acaba gerando um certo vício, né? Para quem consome muito carboidrato e vai fazer atividade física, há essa relação de dependência. Quando tira o carboidrato e vai praticar atividade física, há uma tendência da performance diminuir. E os estudos que respeitaram o período de adaptação, né, a gente vai falar mais na frente também, um período maior de adaptação, mostraram que os atletas ou não tiveram interferência na performance, ou tiveram uma certa melhora na performance, né, pelo fato de
oxidar bem mais gordura, tem mais energia por mais tempo, né? Tem estudos que mostram que o hit the wall, né, que é o paredão da maratona do quilômetro 30, para quem está cetoadaptado, para quem está adaptado a um low carb, não tem esse paredão do quilômetro 30, né? Se tem energia por muito mais tempo. A quantidade do glicogênio que o corpo consegue armazenar é muito pequena, né? A quantidade de gordura é praticamente inesgotável, por mais magra que seja uma pessoa. Então, há essa relação de falha, né, dos estudos que realizaram, que mostraram que atletas têm uma performance afetada na cetogênica, são estudos que não respeitaram fazer adaptação, né? Estudos que foram realizados no período de 5 dias. Pelo amor de Deus, ninguém está adaptado na cetogênica com 5 dias. 5 dias? Com 2 semanas, né? Então, tem um estudo de Jeff Voller, que foi publicado acho que ano passado, que houve até uma biópsia, né, para comparar os estoques de glicogênio em atletas que consumiam pouco carboidrato, comparando com os atletas que consumiam alto carboidrato, após um teste na esteira de 3 horas, e viu que o glicogênio muscular estava idêntico. O consumo do glicogênio, a depressão do glicogênio foi idêntica, porém um grupo que estava cetoadaptado conseguiu oxidar de 2 a 3 vezes mais gordura ao longo dos testes. Aí, quando as pessoas conseguem enxergar que funciona, que dá para otimizar a performance, que, enfim, tem vários benefícios no contexto esportivo, vem a pergunta, né? O que é preciso, como se faz para as pessoas, os atletas estarem cetoadaptados, Nutri? Então tem todo um processo, né? Não é assim, eu vou fazer, é igual eu falei da outra live, né? Hoje eu escutei a live, eu já vou fazer, amanhã vou fazer uma dieta cetogênica, né? Não é isso, não existe todo um processo adaptativo, que a adaptação, ela é um processo individual. Então não adianta eu falar assim, olha, eu vou me adaptar em 15 dias. Né? E você também, às vezes você demora um tempo maior para poder ter essa adaptação. E aí vai da sua percepção, né? Com seus treinamentos. Então, de uma forma geral, a gente inicia, né, com esse atleta uma dieta low carb clássica, né, com um pouco mais de carboidrato. Isso se o atleta não fizer low carb, porque se o atleta já for adepto a low carb, a gente já pode entrar com a dieta cetogênica já de uma vez, né? Então, esse atleta, ele, né, vamos pensar sempre na pessoa que está chegando e não sabia, né, o que era low carb, nunca tinha feito, enfim. Então, ele tem que primeiro passar por esse período de adaptação de uma dieta low carb, né? E aí, posteriormente, a gente vai fazendo essa redução maior, com o tempo, né, maior desse carboidrato. Esse período de adaptação é o período em que a pessoa tem uma queda no rendimento. É muito comum a gente ter esse feedback do atleta. Nossa, mas eu tive uma queda de rendimento, é super normal. Não é que é para todos, tem atletas que não têm essa queda, tem atletas que eles vão numa boa, mas a maioria tem queda de rendimento. Às vezes sente os sintomas da gripe low carb ou gripe cetogênica, né, que é dor de cabeça, fraqueza, né, que é essa letargia, enfim, os sintomas mesmo da gripe low carb, que não é causado por vírus, viu, gente? Eu quero sempre deixar muito claro isso, porque as pessoas acham que vão pegar uma gripe de um vírus. Não são sintomas desse processo de mudança metabólica, tá? De você estar fazendo com que o seu corpo comece a usar a gordura como fonte de energia e fazer todo o processo metabólico que ele precisa para a produção de glicose, enfim. Então, essa adaptação é dessa forma, né? Então, nós vamos fazendo gradativamente a retirada e aí o atleta vai passando o feedback para a gente sobre esse processo da cetoadaptação, né? É importante falar que o atleta que decide, que quer ou que aceita iniciar na cetogênica em busca de performance, não tenha, pelo menos nas próximas 8 semanas, uma prova-alvo, né? Pelo menos respeitar 2 meses aí, para respeitar a fase de adaptação, né? Porque é muito provável que o rendimento caia. Não é regra geral, mas na grande maioria dos casos o rendimento cai, a força cai, mas após, em média, de 3, 4, 5 semanas, se percebe a retomada da performance, né? A gente força o corpo a buscar uma fonte alternativa de energia. Como a gente falou mais cedo, a gente tem muito mais energia armazenada em forma de gordura, né? Então é preciso respeitar essa fase de adaptação, ter paciência, persistir e reforço.
não invente de fazer uma cetogênica próxima a alguma prova-alvo. Não, não faça. Você pode até ir para a prova, mas não com o intuito de melhora na sua performance, né? O intuito é você, às vezes, ver como é que você vai se sair na prova, mas se for para ganhar performance na prova, é preferível nem ir, né? Aí a gente depende do qual atleta nós estamos falando, porque a gente tem vários tipos de atletas, né? A gente tem aqueles que gostam só como uma forma recreativa e nós temos aqueles bem competitivos. Então, se você for um desses competitivos, realmente você vai ter uma queda de performance e você vai ficar triste com o seu resultado, né? Pelo menos até o período de adaptação. Teve uma pergunta antes, quando a gente estava fazendo a enquete, para ver o tema, para a gente conversar nessa live, e teve um rapaz que eu anotei aqui, que perguntou sobre sensação, tentações, tempo de adaptação, a gente já falou, e sistema imunológico. Nutri, sensação, qual a sensação de estar em cetose, estar fazendo cetogênica, estar adaptado, as tentações e sobre o sistema imunológico? Bom, com relação às sensações, né, se a pessoa já está adaptada à dieta cetogênica, é muito provável que ela tenha mais energia, né, porque você vai estar utilizando a gordura de uma forma mais otimizada, né, então você tem essa energia extra. Algumas pessoas, elas relatam que o sono fica menor, mas com mais qualidade, né? Então, às vezes, as pessoas sentem menor fome, você começa a sentir menos fome do que normalmente você sentia, né? Justamente por todo esse processo da mudança metabólica. Então, a fome relata, nossa, mas eu tô comendo 2 vezes por dia, né? Não tô acordando sem fome. Então, uma das sensações são essa, né? Qual que é a outra pergunta? Tentações. Eu acho que tentações é em relação à tentação para sair da dieta. Ah, sim. Bom, tentação a gente tem em tudo, né, André? Não é só na alimentação. Então, tentação é se controlar, né? Se você tem dificuldade de ter esse controle né, da sua alimentação, enfim, de qualquer coisa, busca um profissional para te ajudar aí a ter esse controle, né? Porque as tentações existem, né? Você vai no supermercado comprar alguma coisa, você vai dar de cara com um monte de coisa gostosa, né? Você vai numa padaria, às vezes, comprar, sei lá, algum leite, você vai chegar lá, vai comprar pão, é uma tentação. Então, ou seja, a tentação, infelizmente, né, vai ter o controle. E se não tiver, acaba que vai sair da dieta. Isso é normal. Como se fala, né? Formiguinha. Eu sempre fui uma formiguinha. Sempre gostei muito de doce. E hoje eu não sinto a menor falta, sabe? Eu não sinto a menor falta. E nos grupos que eu trabalho, né, com as pessoas de emagrecimento, uma das questões que a gente trabalha é a questão da antecipação. Né? Nesse final de semana eu vou ter uma festa de criança, que eu vou... Enfim, se antecipe, o que é que você pode fazer? A exceção, quando é exceção de verdade, não é problema nunca. Né? Agora, quando é exceção todo final de semana, já é a regra. Então, você se antecipar. Eu vou na padaria, lá tem pão. Pensa, mentaliza, o que é que pode fazer? Tem que ir na padaria mesmo. Vai decidida, ou decidido, né? O que é que vai comprar. Fica muito mais fácil quando a gente se antecipa. E em relação a tentações, eu não vejo absolutamente nenhuma dificuldade. Para quem começa na cetogênica, por exemplo, mas está com a cabeça num bolo, num sanduíche, na pizza, então qualquer situação vai favorecer a furar a dieta, né? Mas quando a gente tem clareza do que quer, quando a gente se antecipa as situações, acho que fica tudo muito mais fácil. Não tem jeito, né? São jacadas controladas às vezes, né? Se você tem uma festinha, controle, né? Ou então, uma dica que eu sempre dou, se você quer manter a dieta, coma alguma coisa antes de ir para a festa, porque vai chegar na festa, vai ter coisa gostosa, vai ter tentações, né? Então, se você já está pelo menos com a barriga cheia, né, já está ali já fez ali a basezinha, é muito provável que você não vai cair nessa tentação. Diferente se você chegar numa festa com muita fome, por exemplo. Aí acaba que você vai acabar comendo mesmo. A cetogênica é segura?
muito segura, né? Se a gente vê, se ela é uma dieta segura para doenças como diabetes e problemas neurológicos, por que ela não seria uma dieta segura, né? Também para atletas, também para a gente, né? Que às vezes não pratica um esporte, enfim. A dieta cetogênica ela é muito segura, ela traz muitos benefícios, né? Então pode ficar tranquilo com relação ao problema da segurança. Em relação a longo prazo, tem estudos, né, de alguns anos em relação com a cetogênica e é absolutamente seguro, né, quando a gente vê o contexto evolutivo. A humanidade evoluiu praticamente consumindo pouco ou muito pouco carboidrato. É difícil consumir nenhum, né, mas a gente pode dizer que é quase nenhum carboidrato. E foi nesse contexto que nossos genes se adaptaram. A gente está adaptado a esse contexto evolutivo. E desde antes dos anos 1900 já tem publicações, né, que sugerem uma restrição de carboidrato para tratamento de patologias, como Letícia mesmo falou agora, de tratamento de diabetes, de obesidade. Se é uma potencial ferramenta para tratamento de doenças, porque não seria segura, né? E no contexto esportivo a gente vê muitos benefícios. Um dos principais que eu falo para quem corre provas de endurance, né, maratonas e ultramaratonas, eu faço questão de reforçar, né, que 2 pontos. A sensação de energia, que parece que não acaba. É claro que a musculatura a gente sente o cansaço, isso é indiscutível, né? Mas não tem aquele paredão de quebrei, eu não consigo mais continuar a prova. E a recuperação pós-treino e prova é incrível. Eu corri uma ultramaratona de 50 km ano passado, em dupla, né, fomos campeões. E depois da prova eu estava praticamente inteiro. 2 dias depois estava treinando novamente, sabe? Então, esse poder de recuperação é incrível, né? Como teve uma pergunta sobre o sistema imunológico, né? O tratamento no contexto inflamatório é muito forte, né? Quando uma cetogênica bem elaborada é feita, né, de consumir alimentos anti-inflamatórios, a maior densidade nutricional nesses alimentos que ajudam o sistema imunológico também, né, Nutri? Para doenças autoimunes, né, a dieta cetogênica ela vem sendo bem evidente, né? A gente vê pessoas com reumatismo, fibromialgia, que estão realizando a dieta cetogênica. Então, ou seja, ela é uma dieta muito boa para essas doenças, né? Sem contar que a alimentação é uma alimentação limpa, que, né, não utiliza-se alimentos que são inflamatórios. Então, para a imunidade e a segurança da dieta é ímpar, né? Sensacional. Tem uma pergunta aqui de Eve Baez, 93. Como fica a questão de reposição do glicogênio muscular? Demora mais tempo comparado com a dieta com mais carbo? No começo da live eu falei sobre um estudo, vou falar de novo agora, um estudo bem elaborado, sabe, um estudo controlado, com atletas de ultra resistência de elite. Atletas acostumados a correr provas de 80 e 160 quilômetros. Foram 20 atletas sorteados em 2 grupos de 10. Um grupo fez uma dieta padrão de alto teor de carboidrato e o outro grupo com baixíssimo 5% das calorias de carboidrato, dieta cetogênica. Esse estudo respeitou a fase de adaptação. Se eu não me engano, tinha atletas, o que estava menos tempo na cetogênica estava 6 meses e o que estava mais tempo era quase 2 anos na cetogênica. E foram feitos vários testes, um teste de esteira de 3 horas, tá? E a questão é, o glicogênio muscular entre os 2 grupos estava idêntico, antes, durante e após o teste de 3 horas de esteira, e até 2 horas depois do teste de esteira. E a questão é que os atletas adaptados à cetogênica oxidaram de 2 a 3 vezes mais gordura. Então, em relação ao glicogênio muscular, como a gente falou também no começo da live, eu não preciso comer carboidrato para ter glicose no corpo, né? Então, em relação ao glicogênio, é idêntico. Respeitando a fase de adaptação, o corpo consegue trabalhar a questão do glicogênio de forma idêntica a quem consome muito carboidrato. A questão é que consome muito carboidrato depende só do carboidrato, né? Quem está ceto-adaptado consegue acessar os estoques de energia de forma otimizada. Então, se alguém disser que você precisa comer carboidrato para repor o estoque de glicogênio, procure outra opinião. Com certeza. Né? Só se você consumir muito carboidrato, aí tá, né? Mas diga. Pode falar? Pode falar? Vale, vá. Bom, pode falar porque eu já perdi aqui.
É nesse contexto que, principalmente atletas de endurance, vêm otimizando a performance. Como eu falei também de Zach Bitter no começo da live, o camarada é o recordista das 100 milhas, tá? Consome 5% das calorias de carboidrato. Né? Já teve título de Tour de France, um camarada também que faz cetogênica, o Chris Froome. Tem o Ben Greenfield, também triatleta, participa de prova de obstáculo, de resistência. Também o camarada é fera demais, compete em cetose. Então, dizer que cetogênica compromete a performance, enfim, é melhor procurar outra opinião. Mas, reforçando, os estudos que mostram que a cetogênica diminui a performance esportiva são os estudos que foram feitos sem respeitar a fase de adaptação do atleta, né? Isso aí. Bom, André, nós estamos falando de corrida, né? Corrida. Então, assim, vamos falar em qual, né, momento vai ser benéfico, né, a gente entrar com essa estratégia, porque é uma estratégia, né? Então, a corrida, ela tem ela é dividida em várias coisas, pode falar. A cetogênica é uma estratégia, como a low carb, né? A cetogênica é uma low carb mais restrita, mas assim, dá para levar pro resto da vida, sabe? Nas fases de treinamento para uma prova-alvo, a cetogênica, aliada ao jejum, ela entra como no contexto estratégico, né? Mas para a vida dá para levar para sempre, né? Dá para levar para a vida toda. Aí, ó, nós estamos aí, né? Levando a maioria do tempo de dieta, eu sigo em cetose, e isso já há muitos anos, e tô, né, firme. Mas voltando na questão da corrida, André, a cetogênica, ela é uma dieta que ela vem tendo, pelo menos que eu recebo aqui, em corridas mais longas, né? Às vezes em corridas mais curtinhas, que exige mais velocidade, às vezes não é tão interessante, tá? Não significa que o atleta não pode fazer ela em cetose, porque às vezes ele se dá bem, né? Mas em algumas corridas que são mais de explosão, em alguns momentos ela não é interessante. Então, a cetogênica a gente vê esse benefício, mas quando ela é para uma corrida, às vezes mais de longa duração, né? Então, o atleta que é um ultramaratonista, por exemplo, assim como você, os benefícios da cetogênica é muito grande, porque vai estar otimizando esse gasto da gordura, né? Agora, para a explosão, que às vezes é 100 metros, 200 metros, né? Essas corridas de obstáculo, né? Que elas são em estádios, enfim. Nesse momento, não necessariamente a cetogênica ela vai ser interessante. Então, há modalidades da corrida diferentes, né, que a gente utiliza isso como uma estratégia. E não que o corredor que faz uma corrida de explosão não possa estar em cetose. Mas, pelas evidências, estudos, tudo que eu já li, é melhor que a gente tenha um aumentozinho do consumo de carboidrato se for para corridas menores, assim, com distâncias menores. Perfeito. De velocidade, né? Perfeito, Nutri. E você falou de resistência né? Eu compartilhei até recentemente um estudo que foi publicado também agora, acho que no começo de novembro, que testou a suplementação de carboidrato no treinamento de natação de 10 km com atletas de elite. 10 km de natação é muita água, tá? E, resumindo, a conclusão foi que a suplementação de carboidrato não melhorou a performance desses atletas. Então, a gente consegue ver que quanto maior a distância, maior o tempo da prática esportiva, o corpo começa a buscar por mais gordura. E nessa fase de treinamento, né, ao restringir o consumo de carboidrato, a gente força o corpo a se adaptar nesse contexto, conseguir acessar os estoques de gordura de forma otimizada. O que muitos atletas de alta performance fazem é, nesse ciclo de treinamento, passar um tempo, né, consumindo pouquíssimo carboidrato, treinar em jejum, mas eles trazem uma quantidade maior de carboidratos, mesmo sendo low carb, próximo à data da prova, né? Sim, né? E isso é usado de estratégia, né? Então, por isso que a gente também não pode generalizar e falar que a cetogênica é a melhor estratégia alimentar para todas as modalidades,
né? Então, vai depender de vários fatores. Um deles é a questão da adaptação do atleta, né? Nos treinos, ele se adaptando ali, e a depender do tamanho da prova que ele vai, né, estar participando. Então, isso tudo a gente deve levar em consideração. Até mesmo, André, a questão da low carb, né? Então, a gente está aqui falando sobre dieta cetogênica, jejum, já falamos sobre low carb outras vezes, mas tem atletas que não se adequam, não se adaptam, né? E aí a gente, né, não tem que falar assim, não, a low carb é a melhor, ou a cetogênica é a melhor, ou o jejum é melhor. Vai do atleta, vai da individualidade, é o que eu sempre gosto de falar, individualidade. Agora, o que a gente tem, né, que ter em mente é comida de verdade. Então, alimentação, por mais às vezes que você ultrapasse a sua cota de carbo, né? Às vezes você não quer fazer uma low carb, mas quer fazer uma dieta mais com uma pegada paleo, né? Tem que ter uma alimentação de verdade. E isso é imprescindível, né? Sem alimentos inflamatórios, sem alimentação de industrializados, com diminuição de açúcares, farináceos, isso é fato. Agora, não necessariamente, se o atleta não se adequou, tudo bem. Aí, o que eu faço é passar para outro profissional, né? Porque o meu foco, o meu estudo é low carb. Então, se o atleta não quer fazer a low carb, eu acabo, né, passando para outro profissional. A gente tem que também ter essa noção, né? É importante que a gente entenda dessa individualidade. Hoje já se sabe que as evidências, né, são muito grandes com relação aos benefícios, superioridades da low carb, mas tem gente que, né, não quer fazer, tem gente que não se sente bem, tá? E se sente bem com uma quantidade maior de carboidrato e tá tudo bem. Como a gente sempre fala, tá tudo bem. É só ir adequando a isso aí. Tem uma pergunta de Patrícia V. Barreto. Para quem malha normal todos os dias, corrida e musculação. Tranquilo, né? Para fazer cetose? Isso. Claro, pode fazer. Hoje eu fiz um jejum, né, mais aliado à minha dieta cetogênica. Hoje eu estou comemorando 1 ano da minha volta para a musculação. Muito bem. Então, né, dentro desse tempo todo, eu vou fazer a minha avaliação física amanhã, mas eu já tendo um ganho de massa magra, né? Então, ou seja, faço jejum, faço dieta cetogênica e ganhei massa magra. Então, não perde massa magra. Exato, foi bom falar nisso, né, sobre massa magra e cetogênica, como tem dúvida também de massa magra e jejum. Mas assim, resumindo a história, o camarada ganha massa muscular malhando e consumindo proteína de forma adequada, né? E pronto, a cetogênica tem a quantidade adequada de proteína, né? Então, para ganhar massa magra, a cetogênica também é uma estratégia eficaz. Porém, eu acho que não funcionaria para fisiculturista, né? Aí já é uma outra história, né? O carboidrato, que é anabólico, enfim, a insulina. É outra história, mas para pessoas normais que querem tonificar, ganhar um pouquinho de massa, enfim, tranquilo, né? Por isso que a gente fala, tem que ter individualidade, né? A gente tem que saber, buscar informações, né? Mas se você quer alguma coisa mais específica pro teu caso, é sempre bom buscar um profissional, né? Para você trocar, para dar os feedbacks, para não tá dando certo, vamos mudar, porque às vezes da primeira já não dá certo, você tem que fazer as modificações. Então, informar é muito bom, saber o que o outro faz é legal, mas se você quer uma estratégia específica para você, de acordo com a sua modalidade esportiva, é sempre bom buscar um profissional. Então a cetogênica pode ajudar na melhoria da performance esportiva? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Então a cetogênica, ela melhora, e nós temos muitos exemplos, né, André, dos nossos atletas, né, que a gente acompanha e que eles têm um ganho de performance muito legal. E quando a gente fala de performance também, nós falamos não só da alimentação, mas de uma mudança como um todo. Então esse atleta, ele
faz o treinamento, né, tem os equipamentos que ele usa, depender da modalidade que ele faz, mas a alimentação cetogênica, às vezes aliada com jejum, né, muitas vezes a dieta cetogênica ela vem aliada ao jejum intermitente, ela tem ajudado muitos atletas a melhorar a sua performance. Compartilhando também de forma breve minha experiência. Eu falei minha experiência com jejum e corrida na última live, mas para falar agora sobre cetogênica, quando eu descobri a low carb, né, em relação a sistema imunológico, em dezembro agora, vai fazer 3 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, uma gripe, asma, minha asma sumiu. Eu treinando na chuva, no sol, para maratona, ultramaratona, na subida, na descida, enfim, sem adoecer, sem remédio algum. Tá, em relação à saúde, e agora em dezembro vai fazer 3 anos que eu não tenho nenhuma crise dessa. Sobre provas, já corri, as últimas 3 maratonas que eu corri foi em jejum, sem suplementar no meio da prova, com 14 horas de jejum. Uma das maratonas eu terminei em 3 horas e 11, que é um tempo excelente para as condições da prova aqui. Meu melhor tempo na meia maratona também foi correndo em jejum e em cetose. Então, eu me descobri bastante, né, ganhando performance ao deixar as dependências do carboidrato, nessa sensação de liberdade, de comer quando tenho fome, respeitando a minha saciedade, ter uma melhor qualidade do sono, a questão cognitiva também, de me sentir mais disposto, mais concentrado, mais focado durante uma prova. É incrível. Então, essa relação de dependência dos carboidratos, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente, promove uma sensação de liberdade incrível, deixar essa dependência, né? Então, na performance como um todo, é claro que é uma estratégia apenas, mas na performance como um todo, é incrível como a gente consegue otimizar. E no contexto estratégico, o que o mundo vem fazendo em atletas de alta performance, de alto rendimento, durante um período bom de treinamento, fazendo a dieta cetogênica, mas na semana da prova, uns 2 a 3 dias antes, trazer os carboidratos de volta, né? Carboidratos, inclusive, de baixo índice glicêmico, né? Sem pico de glicemia. Então, os atletas vêm otimizando a performance nesse sentido. E é isso que a gente vem passando no grupo que a gente trabalha, né, Letícia? Sim, fazendo essa periodização, né? Então, a princípio, a gente entra com low carb, depois cetogênica, esses atletas estando cetoadaptados, a gente já consegue fazer esses ciclos, né? Esses períodos de qual momento eles podem consumir esse carboidrato para otimizar ali na prova ou mesmo num treino, né, que ele mais prolongado que ele esteja fazendo. Então, o que a gente faz, né, no nosso grupo é justamente isso, aí adequando esse consumo de carboidrato. Então, por isso que a gente não pode tornar o carboidrato um vilão, né? Na verdade, nós temos que usar ele a nosso favor, né? Então, quantidades adequadas, em que momento vai ser interessante você estar utilizando aquele carboidrato, eu preciso estar em cetose o tempo inteiro? Às vezes não, né? Às vezes a gente consegue fazer vários períodos, né? Vou entrar para um treinamento de uma prova-alvo, vamos fazer um ciclo aqui de carboidrato, tira, coloca, enfim, isso aí vai depender muito do atleta e da prova que ele, né, tem prova-alvo que ele vai praticar, né? A gente vai responder umas perguntas já, mas só voltando, alguns profissionais se incomodam comigo porque eu digo que se complica demais, sabe? Eu não sei se demonizam as coisas para poder prender as pessoas, porque se cria muita regra. Os grupos, das pessoas que estão nos grupos, às vezes quando a gente fala, mostra o quanto é simples, as pessoas se surpreendem, né? Porque não tem muito mistério, sabe? Comida de verdade, evitando o excesso de carboidratos, as coisas fluem de forma natural, né? As coisas são muito mais simples do que se pensa, né? E coisa simples, a gente está acostumado, né? Vamos pensar na questão do médico. A gente quer chegar no médico e quer que o médico passe um monte de remédio, né? Faz aquele receituário lindo, todo escrito. E quando você vai na simplicidade, que você não precisa estar utilizando nada caro,
né? Nada assim de outro mundo, e ainda mais na questão, se a gente for pensar na corrida. A corrida é um esporte assim super democrático, ou seja, nós temos pessoas que têm uma posição social, né, menor, pessoa que tem mais condição, enfim. Então, quando a gente vai no simples, essas pessoas assustam, poxa, eu vou comer comida de verdade? É só isso que você vai me passar? Você não vai me passar suplementos? Você não vai me passar, né? Então, assim, não sou contra a suplementação, eu acho que ela deve ser utilizada sempre de forma, né, adequada, se a gente não está conseguindo adequar na questão da alimentação, enfim, tem vários motivos que eu passo suplementação, mas, de forma geral, a simplicidade é a chave da saúde. A gente tem que ser simples em tudo, e também na alimentação, mesmo no esporte. Aí me pergunta, qual é o seu pré-treino? Só café puro, mais nada. Qual suplemento você toma? Nenhum, absolutamente nenhum. Durante a prova, de quanto em quanto tempo você consome alguma coisa? Eu só consumo água e quando tenho sede. Pós-treino, quando eu tiver fome, eu faço uma refeição depois. Então, não tem muito mistério. Você sabendo escutar seu corpo e atendendo essas necessidades, é tranquilo, né? As pessoas criam muito mistério, muita regra que acaba intimidando os atletas. Sim, né? E o atleta, né? Como eu sempre falo, o atleta é aquele que ele quer melhorar a performance, ele quer melhorar. Então, se você fala para ele que ele tem que comprar uns 10 tipos de suplemento, ele vai comprar, porque ele acredita que aquilo vai melhorar a performance dele. E esquece o quê? Que ele também está fazendo uma boa alimentação, esquece que ele também está fazendo treino, e que as melhoras da performance vai vir devido a isso, não é a questão de ficar usando suplemento pré-treino, pós-treino, durante treino, enfim. Isso Falando em suplemento, eu acho lembrei... que é muito gasto, né? Não entendi? Falando de suplemento, eu lembrei agora de eletrólitos, sabe? Eu acho que para atleta de ultra resistência, que faz cetogênica, eu acho que a suplementação mais comum seria de sais minerais, porque é comum ter câimbras, não é isso? Então, sim, é comum, né? Então, é comum... Diga. E cãibra, né, André? Cãibra é uma coisa que não dá para falar que só tem um motivo. Né? Então tem muitos motivos que pode dar cãibra. Um deles é os sais, né? Então, às vezes, se o atleta está tendo cãibras, porque às vezes está precisando de repor sais, aí a gente dá uma suplementação de cápsula de sais. Mas a cãibra, ela é multifatorial, então às vezes é bom investigar, ver se não teve, né, algum problema na hora de um treino, procurar às vezes um fisioterapeuta, enfim, para poder também ajudar nesse processo. Isso, se for em prova de longa distância, eu acho até bacana, né, suplementar sais. Eu nunca fiz, mas eu acho que é comum. Eu não tenho cãibra, minhas câimbras sumiram, na verdade, após a cetogênica. Mas a gente consegue atender essas necessidades, né, de consumo de potássio, de magnésio, de sódio, numa alimentação de verdade também, né? Sim, com a comida a gente consegue, né? A nossa alimentação, a gente consegue a quantidade, né, de sais, porque não é só no sal, né? Peixes tem, ainda mais se for peixe de mar, tem sódio, alguns vegetais tem, né? Só se a gente houver necessidade mesmo que a gente faz a suplementação de sais. Maravilha. Quer fazer um comentário ou podemos responder algumas perguntas? Eu só quero falar da suplementação com alguns produtos, né, que o pessoal, como a live é sobre a cetose, né, algumas pessoas me questionam sobre o uso de alguns suplementos que aumentam, né, a gordura, né, no sangue para estar em cetose com essa suplementação. Como a gente sempre falou, eu não vejo essa necessidade, né, a não ser que o atleta for muito magro, né, e às vezes para que ele não perca mais peso, não perca mais gordura, aí sim acho que vale a pena. Nunca passei essa suplementação, né, de cetose para paciente nenhum, né. Na verdade, eu tenho estudado um pouco sobre isso, sobre a suplementação, mas eu não vejo essa necessidade, né, de estar utilizando. Porque se você produz, né, para que você vai gastar dinheiro comprando isso?
Então, essa suplementação para entrar em cetose, eu não vejo necessidade, não. Pelo menos é o que eu acho. Eu vi um estudo bacana recentemente, que foi justamente testando a suplementação de corpos cetônicos. Não sei se é isso que você está falando. De Sim. Corpos cetônicos, porque a gente tem duas fontes de combustível, né? A glicose e a gordura. Ou a gente utiliza os corpos cetônicos ou a glicose, do glicogênio, enfim. E esse teste foi para avaliar a adaptação dos dois ao mesmo tempo, sabe? E mostrou uma otimização da performance. Só que quando a gente vai ver os interessados lá na pesquisa, foi financiado pelo instituto que produz essa suplementação de corpos cetônicos. Então, então fica difícil. Fica difícil, né? Sim. Não dá pra gente avaliar assim, né? Mas vamos responder as perguntas. João Teca. É porque o tempo tá acabando, né? Eu não sei. Já aparece o tempo regressivo aqui. E para atletas de artes marciais, o que vocês têm a dizer? Também, né? Artes marciais também pode utilizar uma estratégia cetogênica numa boa, sem problema. João, eu já prestei consultoria para 2 atletas, um de judô e um de... Enfim, era de outra luta, não lembro agora o nome, que eles se adaptaram muito bem, tá? Muito bem mesmo, não tiveram a performance comprometida. Inclusive o cara de judô, ele nadava, corria, fazia judô e musculação, tá? Entrou na cetogênica, inclusive passou um tempo na carnívora, por opção dele, tá? Mas assim, eu compartilhei muitos artigos, muitos estudos, muita da minha experiência, e ele não teve performance comprometida. Os estudos que a gente vê, né, os atletas de artes marciais, ele utilizam mais quando vai trocar a categoria, né, classe de peso, ou ganhar um peso, ou diminuir peso, diminuir categoria, mas nesse sentido estratégico. Mas para performance, não há evidência que ou melhora ou que compromete. Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui às perguntas. Ni Araújo, correu 15 km em jejum hoje, sem problema algum. Duvido, correr em jejum é um problema. Não morreu no meio do caminho? Não é possível. Neide, o bolso agradece. Se a gente come menos, né, economiza. Eve Baez, você fala que come até a saciedade sem contar calorias. Quando se alimenta, come proteínas mais gorduras sempre juntas. Obrigado. Como? E se come proteínas e gorduras sempre juntas? Sim. Na natureza, né, os Sim. alimentos são... Se a gente não consome alimento processado, né, os alimentos ou são ricos em gorduras ou são ricos em carboidratos. Geralmente as proteínas tendem a ser juntas com gorduras, né? Ovo tem muita gordura. Se você pensar numa carne, né? A carne, uma picanha, por exemplo, tem aquela capinha de gordura, né? E o músculo ali, né? Que é a proteína. Renata, em quanto tempo entra em cetose fazendo a cetogênica? Depende, mas né, o que a gente falou no início da live, entre 3 até umas 5 semanas, né, para poder adaptar isso. Comigo demorou cerca de 3 semanas, tá? Para retomar a performance e de acordo com os treinos, aí as coisas foram melhorando. Demorou quanto tempo para se adaptar? Foi isso. Quais seriam as fontes de fibras na dieta cetogênica para evitar problemas intestinais? Bom, salada, né? Tipo, alface, né? Nós temos também o abacate, que aí entra como uma questão de fibra solúvel, porque tem as fibras insolúveis, que é essa que, né, como que a gente pode dizer, que dá liga ali, né? E tem as insolúveis, que ela não, você não, como é que eu digo? Agora fugiu a palavra. Eu tô com a palavra na ponta da língua, né, que fica o resíduo ali, né? Então tem as fibras solúveis, que elas podem ser de vegetais, né? E tem as fibras insolúveis, que no caso um abacate também entraria dentro de uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica sai mais cara que a dieta convencional dos carboidratos? Eu acho que sai bem mais barato. Depende, né? Eu acho que sai bem mais barato. Isso é muito depende mais, né? Mas assim, se você for assim no basicão mesmo, tipo carne, ovo, salada, comer quando você tem fome, salada na muito verdade barato. Fica... Ovo é barato. lá. As carnes mais nutritivas são as mais baratas, né? Fígado, eu acho que é o alimento mais nutritivo que existe.
As Tem muitos que vísceras, gostam. né? Exato. Então dá para ser... Língua! Já comeu língua, André? Aqui demais. Meu pai faz uma boa. Quero perder... Né? Então, Patrícia, aqui em Santa Rita, acho que uma língua custa, acho que não sei se é R$ 2 ou R$ 3. o quilo. Né? Então, ou seja, se você gostar, tipo assim, ela é grande, dá para a família inteira comer. Então, fica mais barato. Patrícia, quero perder o resto do peso e definir um pouco sem ficar grande. Perfeito. Normal. Francis, perdi o É só início. fazer o exercício. Ó, Francis perdeu o início. Qual a diferença de low carb, jejum intermitente e cetogênica? Bom, low carb é uma dieta que ela vai até 130 gramas, né? A cetogênica é 130 gramas de carboidrato. A cetogênica é a dieta que vai de 20 até 30 gramas de carboidrato. E jejum intermitente é o período em que você não tem nenhuma alimentação, que você não come nada. Nutri Morgana, adoro os dois, admiráveis. Obrigado. Obrigada. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Para quem quer malhar normal todos os dias, a gente respondeu. Melhor estilo de vida, sinto muito desejo do carbo, de farinhas, mas estou focada. Já estou em paz, perdi 10 quilos. Qual o período médio de adaptação? A gente falou sobre isso, né? Que vai de 3 a 6 semanas, não há uma regra. E eu conheço um atleta que passou 9 semanas e não conseguiu se adaptar. Enfim, cada caso é um caso, né? A individualidade é importante demais acompanhar. Por isso que como eu falei, né? Então a gente tem que ter essa percepção, né? Essa empatia, não achar que só porque as evidências vêm demonstrando que aquilo está sendo bom, que às vezes aquele paciente ele não vai se adaptar. Então nós temos que saber lidar com esse paciente. E se não der certo, né? A gente tenta ver o que dá certo dentro do contexto de uma alimentação low carb. Se o atleta não se identificar com a parte low carb, aí eu sempre indico buscar um outro nutricionista com outra estratégia alimentar, porque não existe só uma estratégia alimentar, existe várias. A que eu mais estudo é low carb e a que eu mais tenho jeito para falar, enfim, que eu gosto é essa, mas às vezes não dá certo para alguns atletas e tudo bem. Daniela, estou na dieta desde segunda-feira, porém não estou consumindo verduras. Estou seguindo a primeira semana da doutora Fernanda Palha. É indicado? Doutora Fernanda é fera, né? Fera demais. Ela tem uns programas desse aí, uns desafios. Mas se não tem verduras, eu tô vendo que tá mais pra carnívora, né? Carnívora, né? Tô tranquilo também, e aí segura, vai da né? conduta dela, né? Vai da conduta da profissional. A gente não sabe se ela está utilizando alguma estratégia. Mas dieta carnívora, né? Ela é uma dieta segura. Não há necessidade de ter medo, tá? Você pode entrar de uma forma estratégica. Eu conheço pessoas que fazem, né, por um bom tempo, mas não há perigo você fazer uma estratégia carnívora, por exemplo. Né? Só que tem que ter acompanhamento, né? Tem que ver se essa estratégia se é interessante ou não, e vai da conduta da médica, né? Que tá acompanhando ela. 1 minuto e 33 segundos para acabar a live. Eu, Kelly Azevedo, fiz minha primeira meia maratona em Santiago em jejum de 18 horas, me senti muito bem. Mais uma que vive no mundo paralelo, né? Sim. Parabéns, vários. Kelly. Nutri Morgana, sim, eu vou deixar gravado, mas o Instagram permite só apenas um dia, né? 24 horas da live. Então eu vou ver se salvo ela e publico depois no YouTube, alguma coisa assim, tá? No começo da live foi bem importante, tá? Que eu falei o porquê que há essa crença muito forte hoje que associa, né, o consumo de carboidrato à performance esportiva. Recomendo comer de 3 em 3 horas, sem fome. Não. Tá, falta 40 segundos. Nutri, muito obrigado, tá? Foi mais uma live bacana, compartilhar conteúdo, compartilhar experiência. Muito feliz. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos, né? Eu vou deixar a live gravada aí. Obrigada, né, André? Sempre aí, né? A gente podendo passar essa experiência, trocar essa experiência com as pessoas. E obrigada a todo mundo que participou.
E vamos combinar outra live, né? Vai ter outra. Vai ter outras. Aguardem. Aguardo. Obrigado, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.